Se tu tem menos de 35 anos e tu sente que assim, poxa, parece que as coisas não andam, parece que a vida anda meio sem sentido, parece que é uma crise existencial, beleza, é tu e a torcida do Flamengo, porque realmente hoje em dia a gente observa uma grande crise de meia-idade precoce. O que antigamente a gente via sujeitos de 50, 55 anos, 45 de repente, comprando uma Porsche barata, uma BMW barata, para curtir uma Harley Davidson usada, para curtir a vida, etc. Hoje a gente vê sujeitos com 35 anos, com 28 anos, com 25 anos talvez, tendo algo dessa mesma crise de questionar a vida, de se sentir meio robozão, de se sentir meio assim, caraca, parece que as coisas que eu faço não têm peso, parece que as coisas que eu faço assim, meio que parece que é tudo em vão, que diabo é isso? E aí o que acontece, né? Acaba procurando anestesia, e aí E na verdade isso aqui, claro, né, são consequências dessa grande demanda, que é uma crise existencial, que aí o sujeito vai para doom scrolling, o cara fica lá, gastando tempo em Reels, Shorts, TikTok, vídeo no YouTube que não tem nada a ver com pastel, talvez você estava fazendo isso e acabou caindo nesse vídeo aqui. Só que olha que gozado, olha que gozado isso aqui. Se eu te perguntar o que tu gosta, tipo, o que tu gosta mesmo, ou tu vai ter uma dificuldade para responder isso aqui, ou tu vai me dizer que gosta de descansar, que tu gosta de ficar sem fazer nada. Beleza, isso aqui é o que eu vou fazer qualquer coisa que eu não gosto. Tem um monte de coisa que eu não gosto e eu não vou fazer coisa que eu não gosto. O que eu gosto é uma parada que me puxa. E tem uma certa dificuldade. Tá, beleza. Mas olha que bacana. Para todo mundo que tem problema em ficar vendo Reels, em ficar muito tempo em aplicativo, no celular, etc., eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim, Diego, eu realmente gosto de ficar vendo Reels. Diego, o que eu mais gosto na minha vida é sentar minha bunda no vaso para cagar e ficar vendo Reels sem parar, e a hemorroida já tá quase saltando para fora e eu fico lá assistindo Reels por 30 minutos sentado no vaso tentando cagar. E é isso que eu gosto. Ninguém fala isso. Eu nunca vi na minha vida alguém dizer assim, sabe o que eu gosto de fazer na minha vida mesmo? Assistir Reels. Jogar joguinho hiper casual no celular. Tá bom, videogame, de repente, eu acredito que tem gente que gosta. Ou alguém que diga assim, o que eu gosto mesmo, Diego, eu gosto, isso eu gosto mesmo, é ver pornografia. Eu gosto disso aqui. Ninguém fala isso por quê? Porque todas essas atividades, elas são anestesia para uma dor. Elas são soluções subótimas, ou até pouquíssimo ótimas, ou até nada ótimas, ou até muito ruins, para um problema mais profundo. Bacana isso aqui, né? Você pergunta para uma pessoa o que ela gosta e ela não sabe responder. Ou melhor, boa parte daquilo que ela faz, às vezes, no período de ócio dela, não é alguma coisa que ela gosta mesmo. Ela não gosta de ficar vendo pornografia, ela não gosta, essa pessoa não gosta de ficar vendo Reels, essa pessoa não gosta de ficar perdendo tempo, não gosta. E olha que loucura, ainda assim, se for pegar no tempos de uso, ali o tempo de uso do celular, vai ter horas a fio fazendo uma coisa que tu não gosta. Isso aqui é maravilhoso, cara. Olha como é que é a cabeça humana. Por isso que eu sou psicólogo, cara. Isso aqui é espetacular. A gente vê, então, uma crise de meia-idade precoce em sujeitos com abaixo dos 35 anos, coisa que iria parecer, talvez, né, por realmente assim, caraca, eu já vivi metade da minha vida, eu não tenho mais vida pra frente do que eu já vivi, que seria o dos 55 anos, 50 anos. A gente vê uns efeitos de preenchimento anestésico disso com atividades que tu não gosta, e a gente se sente, e aí aqui isso aqui eu poderia pegar por alguns lados desse assunto, mas eu quero ir por um aspecto onde eu vou tirar um pouquinho desse peso das tuas costas, tá? Mas vou trazer uma responsabilidade. A solução ela vai trazer uma ação que tu precisa tomar, mas ao mesmo tempo o problema ele isenta um pouquinho da tua responsabilidade, então eu vou tirar um peso um pouquinho das tuas costas. A nossa educação, se a gente for observar, como é que é a nossa educação hoje em dia? A nossa educação, eu já falei isso no vídeo sobre o se tornar pedreiro lá, né? Uma análise sociológica, foi um dos vídeos que mais bombou aqui no canal. A nossa educação, ela é uma educação construída para nos fazer
bons funcionários públicos. Como assim, Diego? Veja bem, olha só, é sobretudo para nós sermos funcionários, para nós desenvolvermos um ofício e nos tornarmos funcionários. Não à toa existe todo um nicho, existe toda uma contracultura do empreendedorismo. Quer falar de empreendedorismo, que as pessoas, os caras vão lá, fazem curso de empreendedorismo, coach voltado para isso, empreender é muito difícil. De fato. Por quê? Porque esse aspecto de empreender, de tu te tornar um dono de alguma coisa, é muito contrário à nossa educação formal. A nossa educação que a gente vai para a escola, olha só, a gente vai para a escola para passar de ano. A gente vai passar de ano para quê? Para a gente terminar o fundamental. Para quê? Para ir para o ensino médio. Para quê? Para chegar na faculdade. Para quê? Para eu ter uma profissão. Ponto. Daí, a partir disso, vamos seguir o script. A partir disso, eu vou procurar um emprego. Eu vou procurar esse emprego e eu vou trabalhar umas 8 horas, 40 horas semanais, mais ou menos, ali por semana. Então eu vou ir da colmeia para a flor, da flor para a colmeia, da minha casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Beleza. E aí nós temos uma horda, e é a tal corrida dos ratos que o pessoal fala. Nós vamos ter uma série de pessoas que parecem muito mais com uma abelha do que com um ser humano. Por quê? Porque até essa pergunta, ela é muito deixada de lado. O que é o ser humano? Isso é muito interessante. O que é o ser humano? O que é o ser humano excelente? Portanto, se existe uma forma do ser humano ser excelente, será que existe uma forma de eu me tornar mais excelente? E isso aqui que eu estou falando, essa pergunta, ela iria esvaziar boa parte dos consultórios de psicologia. Uma parte das intervenções dentro do consultório, dentro de uma terapia, se chama psicoeducação. Psicoeducação é nada mais nada menos do que ensinar o sujeito a lidar e articular com algumas demandas que a realidade, enfim, manejar a si mesmo, manejar demandas internas do próprio ser humano, dimensões afetivas, do próprio coração, pensamentos, vai para uma pegada mais cognitiva, afeto sempre para uma pegada mais psicanalítica, assim por diante. Eu começo então a falar do sujeito sobre ele. E aí, de novo, aqui já vai entrar um outro grande mercado, que é o grande mercado do autoconhecimento, da autoajuda, etc. e tal. Mas que ainda assim está sempre de joelhos para eu desenvolver um bom ofício, eu ser um bom profissional, eu ser uma boa abelha. Está sempre voltado para isso. Só que no final das contas, é como se assim, nos é vendido isso, nós seguimos essa cultura, nós seguimos essa educação, mas o que no final das contas nos busca todos os dias, o que faz a gente levantar da cama todos os dias, e que a gente sequer levantaria da cama se a gente não esperasse encontrar isso aos pés dela, é a felicidade. Só que olha como fica uma bagunça, um samba do crioulo doido. Eu fico associando de que talvez ser um bom funcionário vai me trazer felicidade, porque isso aqui vai fazer eu ganhar um dinheirinho no final, e esse dinheiro eu vou poder comprar umas coisas, beleza, já não sou mais uma abelha, agora eu sou um urso. Porque agora eu comprei uma boa caverna, que é a minha casinha, fiz isso aqui, e aí chega lá por volta de novo, né, dos seus 35 anos, que geralmente o pessoal já construiu alguma coisa disso, e nada. Olha que bacana. Ou seja, como viver não nos foi ensinado. Como é que eu vivo? Aí vem a crise existencial, né? Mas parece que a minha vida ela é só isso, é só o trabalho. Aí se tem uma crise no trabalho, e pode ser o teu caso, puta, aí tu tem um problema no trabalho. Nossa senhora, que zebra, meu Deus do céu. E geralmente é isso que acontece, né? Tipo assim, puta, o pessoal, a gente tampouco também foi educado a ter uma família, ou às vezes a gente vem tudo de meio... Toda a nossa geração, né? Quem vive hoje no século XXI, em geral, todo mundo tem uma família desestruturada, ou tem alguma indisponibilidade de algum dos pais, alguma coisa. Isso. Nossos pais também foram assim, muitas vezes talvez os avós. Tampouco isso também, né? Assim, olha, como é que é ter uma família? Como é que é ser pai? O que é esperado? Eu posso falar isso no próximo vídeo. Tipo assim, o que é ser pai? O que é esperado de um filho? O que é esperado de ser pai? São muitas perguntas que fazem parte da realidade de muitas pessoas. Nunca se questiona, as respostas não estão à nossa mão. A gente passa por um processo de educação de 15 anos, 20 anos estudando, e a gente não chega nessas respostas. A gente sabe muito bem como calcular a puta que pariu de um cálculo lá de engenharia, ou a gente sabe muito bem desenvolver o nosso ofício.
mas viver uma vida humana não se aprende. Olha que legal. E aqui a gente poderia questionar, então, até qual é o fim da educação e quando que isso começa. Ou seja, claro, a gente vai ver, isso eu explico melhor no outro vídeo, eu não me recordo agora exatamente o nome, mas a gente vê, a partir da criação dos estados totalitários até e tal, um modo de educação para criar pessoas que sirvam ao Estado. Porque é isso, né? Ou seja, quem é que dita a forma como tem que educar os outros? O Estado, em geral, né? E ele vai atender os seus interesses. Eu preciso de bons civis que não incomodam muito, que não rompem com tecido. Isso me lembra muito Admirável Mundo Novo, né? Toda a criação, toda a formação da mentalidade do sujeito para servir bem ao Estado. Para não romper, para não criar um caos social, para não romper com o tecido social. Mas nunca sobre isso. O que é ser um ser humano? E, portanto, atender a finalidade de ser um ser humano é ser feliz. E o que diabo, então, como é que eu faço para ser feliz? E aí entra essas articulações, né? Eu tenho família, eu tenho trabalho. Mas como é que eu articulo trabalho e família? Aí se bota religião, então, puta, religião, trabalho, família. Amigos, nossa senhora. Amigos é ir pro bar, jogar bola, beber. É isso? Não, caralho, não é isso. Olha, são perguntas muito simples. E o nosso processo de educação, ele não nos informa isso aqui. E às vezes, claro, vai ser papel, não é o papel, mas acaba sendo o papel pedagógico, muitas vezes, dentro da terapia do psicólogo, eu sou psicólogo, né, posso te falar isso, de ensinar, às vezes, como viver a vida. Não é, Diego, não tá me falando que existe um modo de viver a vida? Sim, existe um modo de viver a vida. Existe um modo de viver a vida. O nome disso se chama ética. Só que hoje a gente associa a ética... O que é a ética quando vem na nossa cabeça, né? É tipo assim, olha, como que eu desempenho bem? A ética do advogado, a ética do psicólogo. Como que eu serei um bom psicólogo? Como que eu vou atender melhor a finalidade do psicólogo? A melhor finalidade do advogado. Só que a ética como um todo, assim, como eu vou atender melhor ser um ser humano? Aristóteles, a Ética Nicômaca, é um livro que Aristóteles escreve para seu filho, que é como viver a vida. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, é a arte de como ser feliz. Isso é a ética. Só que, claro, hoje em dia, num viés relativista, num viés de você faz a sua felicidade, se faz sentir, faz sentido, a gente tem um grande problema. E aqui é o processo de educação que faz isso. O processo de educação, ele tem um fim ético, que é nos ensinar como viver a vida. E como viver a vida olha, isso é importante. Esse como viver é o processo. Em outras palavras, é como ser um ser humano mais perfeito. Como que eu atinjo? Porque se eu sou um ser humano, é lógico que eu vou ser mais feliz à medida que eu for um ser humano. Todo mundo tem a experiência de dizer assim, cara, toda vez que eu ajo que nem o meu cachorro Toby, eu não sou muito feliz. Toda vez que eu fico só fugindo da dor e buscando o prazer, parece que eu fico triste. Toda vez que eu fico só buscando alívio de tensões na minha vida, parece que eu fico triste. Toda vez que eu evito tristeza, até inclusive, parece que eu fico mais triste depois. Porque de fato existe um modo de operar muito humano que se a gente não opera, se a gente opera abaixo da nossa natureza, se a gente vive como um cachorro, e aqui eu poderia colocar até o mindfulness, não, eu vivo só o mindfulness, atenção plena, é viver o agora. Tu vai ficar doido? Tu vai ficar mal? Isso vai ter um lugar, de fato. Né? Quer dizer, tem um certo exagero. Tem gente que vive muito no futuro, fica ansioso, tem gente que vive muito no passado, fica depressivo. Quem vive muito no presente vive como um cachorro. De fato, um cachorro não fica ansioso e depressivo. Tá. Mas nós somos seres humanos, a gente precisa articular passado, presente e futuro. Essas três coisas são importantes. E o nosso processo de educação não faz isso. Então, o processo de educação, olha como isso aqui rompe, vira uma chave dentro da nossa cabeça, porque a gente está acostumado a isso. Educação é para quê? A educação é para desenvolver um ofício. Não. A educação é para que eu seja um ser humano mais perfeito. E aí, para isso, e olha que legal, e aí quando eu começo a olhar para isso, a minha atenção, ela necessariamente começa a me levar para outras áreas que são muito humanas, que às vezes é responder essa pergunta, do que eu gosto? Isso aqui é muito humano, cara. Dizer, o que eu gosto? Um cachorro, ele não tem o que ele gosta, ele não tem uma autoria nisso. Ele gosta de carne, ele gosta de comer carne, ele gosta de... porque tu não conhece o meu Fluff. O meu Fluff, ele gosta muito de uma carninha, de um filé. Porra, cara, todo cachorro, ele gosta da mesma coisa. Mas os seres humanos, eles são muito diferentes. Cada um gosta de uma cor diferente. Qual é a tua cor favorita? É aquela coisa, assim, o touro, ele sempre não gosta de vermelho, pô. Ele fica puto com vermelho. Eu posso gostar de vermelho, posso gostar de azul. Não tem uma prevalência maior. Por quê?
Porque às vezes aquilo que eu gosto, e eu tô autorizado a gostar de coisas, eu gosto desse tipo de música, eu gosto de viajar, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de conversar, eu gosto de ver, de estudar sobre dinossauro. E até isso aqui é muito interessante, porque existe também uma contracultura, que é, por exemplo, do homeschooling. O que é o homeschooling, se não estar atento à criança o tempo todo para fazer toda ocasião de espanto dela na vida como ocasião de estudo. A pessoa, ela se interessou sobre o granito que está lá no pátio de casa, no jardim. Então a gente acaba estudando sobre aquilo lá. E de algum modo é isso que a gente deveria ter conosco. Porque até como nós pensamos que o processo de educação ele é só para atender um ofício, a gente mata muitas vezes esse desejo de saber que está presente em nós. O Aristóteles ele vai dizer que é o tauma, é um certo espanto perante a vida. Todos os dias aparece uma série de perguntas na nossa vida sobre nós, sobre o mundo e sobre o outro. E a gente cala isso. Por quê? Porque assim, sei lá, não tem resposta, eu não deveria estar fazendo isso aqui. Eu parto do princípio de que eu acho que sim, todo mundo deveria gastar um tempo em educação, tempo e dinheiro, inclusive. Todo mês você tem que gastar um dinheiro em educação, em te formar, em entender um pouco mais sobre ti. Aqui eu poderia fazer o pitch do meu curso Manual do Homem de Pelúcia aqui embaixo, mas eu não vou fazer para não parecer que eu estou sendo interesseiro. Mas se tu está interessado, clica ali, vai estar aqui na descrição, pode ser interessante para ti. Mas é desse saber das coisas, cara. Cara, sei lá, eu lembro uma vez que eu fiquei num hiperfoco aqui sobre aves do Pampa. Sei lá, tem um livro aqui sobre aves do Pampa. Eu falei, cara, sei lá, eu gosto de ave. Eu gosto de xadrez, sou muito ruim no xadrez. Às vezes tu pode gostar de uma coisa que tu é muito ruim. O processo de educação, e olha que legal, às vezes tu pode gostar de uma coisa que não te faz bem, inclusive. E o processo de educação, ele vem exatamente nisso. Fazer com que tu goste das coisas que te fazem bem e tu rejeite as coisas que te fazem mal. Isso aqui é nada mais nada menos do que a educação das virtudes, que ajuda inclusive a domar o nosso coração, a cuidar do nosso coração. É muito bom que o meu coração se incline para as coisas boas, porque às vezes, claro, eu preciso escolher, é que nem nossa mãe vai dizer assim, olha, a gente não faz só as coisas que a gente gosta. Claro, às vezes se eu tenho um coração ordenado e eu tenho virtude, eu vou tender a gostar daquilo que realmente é bom. E esse aqui é o verdadeiro processo de educação clássica, que foi assim durante muito tempo. Durante muito tempo, durante muitos anos na raça humana, era essa a pergunta. O processo de educação ele era: como eu vou ser mais feliz? Como que eu vou ser mais ser humano? E não atender um ofício. Isso é muito novo. Mas como até hoje a gente não estuda e a gente não percebe um processo histórico, às vezes, a gente fica muito alienado à nossa circunstância, alienado à nossa geração, alienado ao que os nossos progenitores, a nossa ascendência nos deu. E às vezes eles estavam mais perdidos que filha da puta em Dia dos Pais, porra. E aí a gente continua perdido e a gente acaba perpetuando. E aí nesse sentido que algumas abordagens terapêuticas vão dizer que a gente é escravo do nosso destino, de fato. Mas tu tem a plena capacidade de fazer ponte, homo pontífices, né? Vai dizer um autor de psicologia, esse homem que faz pontes, eu posso fazer ponte com um passado que convia mais. E eu articulo isso. Meu ponto é, e aqui eu posso talvez resumir com uma grande solução, busca virtude, cara. Busca uma educação mais clássica, busca tocar na arte, nas coisas que são muito humanas. O pensar até sobre a morte, talvez, que seja, isso aqui também é muito humano, ao pensar da minha vida, ao pensar o que eu vou construir, ao pensar quem que eu vou amar, o amor, sobretudo. O amor é muito deixado de lado. Assim, cara, às vezes eu penso no dinheiro que eu vou ganhar, mas eu esqueço de amar. Eu esqueço de escolher alguém para amar. Eu fico pensando, às vezes, no meu futuro, sobre quem que eu vou escolher para ter uma sociedade ao meu lado, uma mulher ou um homem para estar ao meu lado, pra gente construir alguma coisa no mundo. Puta, velho, e o amor, cara? Perde-se a poesia, no final das contas, da vida. Isso é um grande problema. Tá bom? Acho que por hoje é só. Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber o que tu pensa, o que esse vídeo te causou, o que sei lá, ficou meio indigesto? Não, sei lá. Curte esse vídeo, considera te inscrever no canal. Manual do Homem de Pelúcia na descrição. Se tu é homem, vai te beneficiar. Sai dessa crise de meia-idade precoce, tá? Fica com Deus, não faz nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.